Chegou a hora do segundo episódio do Oriente Médio. Aê! No primeiro episódio eu tirei como ponto de partida o começo do Império Otomano e as suas consequências, mas muita gente reclamou. Pô, Slow, tem muita coisa boa acontecendo antes disso, cara. Fala dos islâmicos, fala de Maomé, do Império Bizantino, das cruzadas, dos mongóis. Então beleza, missão dada é missão cumprida. Nesse episódio vamos voltar mais no tempo e ver o que aconteceu antes do surgimento do Império Otomano e quais foram os acontecimentos que nivelaram o terreno para que esse império surgisse. Beleza? Mas antes, se liguem nessa blusa de Galileu Galilei, o cara que aperfeiçoou o telescópio e compartilhou seu conhecimento e foi perseguido pela igreja. Se você quiser uma blusa como essa, é só acessar o site da Doppel Store. Lá você vai encontrar blusas de temática científica e literária e o link na descrição para a compra dessa blusa e os cupons de desconto. E se você procura bolsas de estudos para universidades particulares por todo o Brasil, você pode acessar o Quero Bolsas. O link também estará na descrição. Doppel Store e Quero Bolsas. Acessem os links e vocês estarão ajudando o canal do Slow a crescer. Então, sem mais enrolações, vambora! É quase um consenso que o berço das civilizações humanas foi ali no Oriente Médio, numa região conhecida como Crescente Fértil. Estima-se que as primeiras civilizações começaram a surgir por lá a partir de uns 12 mil anos atrás, ainda antes do surgimento da agricultura. Os egípcios, os mesopotâmios, a famosa civilização da Suméria, que de acordo com alguns especialistas foi a civilização antiga que mais contribuiu para a cultura do homem. Olha só que moral! Desde então, a civilização foi disputada a dente por vários outros povos, como a civilização de Acádia, os babilônios, os persas, o Alexandre o Grande, o Império Romano. E uma coisa muito interessante é que os povos árabes foram politeístas por muito tempo. Ou seja, eles acreditavam em vários deuses, assim como os celtas, os vikings, os gregos e praticamente todos os povos naquele período. Foi só no ano 570 depois de Cristo, na cidade de Meca, que as coisas viriam começar a mudar por ali. Estava para nascer o tão falado e polêmico, e bota polêmico nisso, Maomé. Resumindo bastante aqui, a vida dele, Maomé foi por muito tempo um cara humilde, apesar de ter nascido numa família influente na política da região. Ele passou a maior parte da vida trabalhando no comércio e viajando pela Arábia. E um belo dia, em uma de suas viagens, Maomé teria recebido a visita do anjo Gabriel. Vai, bota o Padre Marcelo aí, vai, Padre Marcelo. Eu sou Gabriel, o anjo do Senhor. Não por acaso o mesmo anjo que teria visitado o profeta judeu Daniel e Maria, mãe de Cristo. O anjo então teria enviado para ele as palavras de Deus e tornando-o o último dos profetas, assim como Jesus, Moisés e mais alguns outros também teriam sido. E assim nascia o islamismo, uma nova vertente das religiões abraâmicas. Assim como o cristianismo e o judaísmo, o islamismo também tinha muitos pontos em comum. O monoteísmo, que é a crença em um único Deus, a vida de Jesus, de Moisés, a aparição do anjo Gabriel, o anjo do Senhor. Um julgamento final, a presença do céu e do inferno. A real é que cristianismo e islamismo têm muito, mas muito mais coisas em comum do que as pessoas pensam. Ué, Jô, pô, mano, que coincidência, né, cara? Coincidência mais ou menos. Você pode interpretar essas semelhanças e aparições do anjo do Senhor como mais um sinal divino apontando para o caminho que a gente deveria seguir. Ou você pode interpretar que alguém no Oriente Médio percebeu qual que era a nova moda do momento e resolveu apostar as suas fichas nela. Esse cara foi Maomé. A real é que naquela época o Império Romano tinha acabado de deixar para a história uma lição de como construir e controlar o Império por tanto tempo. Tá, em algum momento eles quebraram, mas eles deixaram muita coisa boa para trás como lição. A real é que o Império Romano demonstrou por A mais B como que uma religião, se for bem aplicada, pode facilitar muito a unificação de um povo e, consequentemente, o controle desse. E, obviamente, Maomé estava longe de ser um cara burro. Ele pegou o mesmo princípio judaico-cristão, modificou algumas regras, deu uma nova cara para ele, uma nova identidade, se colocou como um dos principais profetas e, tcharam, estava nascendo o islamismo. Pô, e essa ideia aí deu certo, Slow? Pô, eu acho que, de forma geral, ele concluiu muito bem o objetivo dele. Aos poucos, Maomé foi começando a chamar mais atenção com as suas ideias, foi conseguindo mais seguidores e chegou
a ser perseguido e expulso da cidade de Meca. Montou um exército, voltou para Meca, chegou, enfiou a porrada em todo mundo e sentou no trono. A partir daquele momento, Maomé era o mais poderoso chefão da região. E assim que ele assumiu o poder, ele enviou cartas muito amigáveis para as sociedades vizinhas dele. Queridos Hawazins, eu lhes convido a se converter para o Islã de forma pacífica. Caso contrário, a porrada vai comer. E assim, lá pelo ano de 630, Maomé conseguiu unir várias das tribos vizinhas, dando início ao que seria um grande império. O Império Islâmico. E uma coisa interessante nessa parte da história é que no início, quando Maomé estava tentando conseguir ainda os seus aliados, ele chegou a tentar conseguir o apoio dos judeus, já que as suas ideias eram muito parecidas, mas eles se recusaram a aceitar que Maomé estaria no mesmo patamar do que Jesus, Moisés e João Batista. Esse cara aqui falando diretamente com Deus, ele acabou de chegar e já quer sentar na janela. E por isso Maomé mudou o culto à cidade sagrada, que até então era Jerusalém, para Meca, a sede do seu novo império. A partir desse momento, no século VII, os árabes passaram a ser monoteístas. Dali pra frente, eles seguiriam uma série de regras de conduta, como seguir os ensinamentos do Corão, visitar Meca pelo menos uma vez na vida, rezar virado para ela todos os dias. Enfim, Maomé aproveitou o vácuo de poder que o Império Romano deixou e conseguiu unir o povo árabe numa nova ideologia que até hoje dá o que falar: o islamismo. Assim, o Império Islâmico foi se expandindo cada vez mais. No ano 632, Maomé morreu, deixando a dúvida de quem iria substituir ele. Se deveria ser alguém com parentesco sanguíneo próximo, assim como ocorre nas monarquias, ou alguém que fosse apto para comandar o islamismo, uma pessoa devotada há muito tempo e boa entendedora do assunto. E como eu já expliquei na parte 1, foi essa disputa que rachou o islamismo em dois, levando a brigas que ocorrem até hoje, né? A separação entre os xiitas e os sunitas. Mas, independente das discussões deles, o poder foi passado por um cara chamado Abdu'l-Bahr, um dos primeiros seguidores de Maomé, e depois para Omar, que receberam o título de califas, que nada mais é do que o líder da estrutura de poder do islamismo, o califado. E, meu irmão, esses caras levaram muito a sério as ideias de Maomé de expandir as fronteiras do império. Irmãos, Maomé nos deixou uma missão. Temos que expandir as fronteiras do islamismo e conquistar a todo mundo. Dali pra frente, os califas começaram a ampliar o território islâmico para tudo quanto fosse direção. Pra você ter uma ideia, os caras dominaram boa parte da Ásia Central, passando pela Índia, pelo norte da África, o Mediterrâneo, e chegaram até na Europa, na região da Península Ibérica, onde hoje é Portugal e Espanha. Não é à toa que o período ficou conhecido como as expansões islâmicas. Mas enquanto para os muçulmanos o ritmo era de festa, é muçulmano! Para outros povos, como os cristãos que viviam por ali, o ritmo era de tensão. Pô, galera, ó, isso aí vai dar merda, hein? Isso aí vai dar merda, hein? Lembra que eu falei do fim do Império Romano? Então, na verdade, é que o Império Romano não acabou completamente, igual as pessoas costumam dizer por aí. O que aconteceu é que, por inúmeras razões, entre o século IV e V, o Império Romano se dividiu em dois, onde uma parte ficava mais pro lado da Europa, com a capital ainda sendo em Roma, e a outra parte ficava mais pro lado da Ásia, do Oriente Médio, com a capital em Constantinopla, que hoje é chamada de Istambul, mas ainda mais antigamente, antes de Constantino, era chamada de Bizâncio, e por isso o nome Império Bizantino. Olha só, eu ia morrer e não ia saber. O Império Bizantino teve seus momentos de altas e baixas. Chegou a dominar boa parte do Oriente Médio e do Mediterrâneo nos seus períodos mais prósperos, mas teve muita dor de cabeça com os muçulmanos, que estavam lá sempre disputando a região. Depois de vários séculos brigando e se amando por ali, estava se aproximando do ano 1000. E mal sabiam eles que estava para chegar um período bem agitado no Oriente Médio. Mas para vocês entenderem bem essa história, eu vou ter que apresentar para vocês um terceiro personagem que chegou para fazer a diferença: os turcos. Raramente na história a gente vai encontrar vários períodos de vácuo de poder. A natureza tende sempre a juntar e organizar os elementos ao seu redor, e com as sociedades não é muito diferente. Enquanto os grandes impérios do Oriente Médio brigavam, tinham crises políticas, se enfraqueciam, já tinha um povinho ali começando a se interessar por poder e a fazer um certo barulho. E esses eram os turcos. Assim como os persas, os judeus, os curdos
e mais uma galera. Os turcos representavam uma linhagem específica dos antigos povos do planeta. Claro que turco é um termo geral para classificar um outro grupo de linhagens diversas ali dentro. E pelo que a gente sabe, eles surgiram há bastante tempo em algum lugar da Ásia Central. Aparentemente, eles eram muito bons em comercializar com grandes povos da época, como os chineses, os persas, os mongóis. E com isso, algumas linhagens turcas foram ficando relativamente poderosas com o tempo, como os seljúticas, por exemplo, que eu não tenho certeza de como pronuncia, então se eu tiver errado, vocês me corrijam aqui nos comentários. Aos poucos, eles foram se estabelecendo lá pelo Oriente Médio, mas sem grandes complicações, já que eles aceitaram facilmente o islamismo como sua religião oficial, o que fez com que eles tivessem um relacionamento relativamente saudável com os outros califas da região lá pelo século XI. Bom, sem muitos problemas para os muçulmanos, né? Porque os bizantinos estavam só de olho nesses hereges malditos crescendo ali nos cantos. Eles com certeza não estavam nem um pouco felizes com essa expansão turco-islâmica ali no território dele. Mas naquela altura do campeonato, o Império Bizantino não estava mais com essa bola toda. Eles chegaram a tentar impedir o avanço do exército turco em uma batalha que rolou na região da Armênia, mas digamos que os bizantinos subestimaram um pouquinho a capacidade do exército. Os caras eram um pouco mais espertos do que eles imaginavam. A estratégia foi simples. Ó, vamos fazer o seguinte, a gente finge que fugiu, então a gente espera eles baixarem a guarda, a gente cerca eles e bota esse exército cristão pra tomar um sacode, meu irmão. E não deu outra, meu irmão. Acabou que essa estratégia deu muito certo. No final, os caras chegaram até a capturar o imperador, meu irmão, mas devolveram depois por uma quantia absurda. O susto pros cristãos foi bem grande e depois disso os turcos continuaram avançando ainda mais para dentro das terras do Império Bizantino. No século XI, os turcos inauguravam o seu primeiro Império Turco, que se expandia por regiões onde hoje é a Síria, a Palestina e a Mesopotâmia, e de brinde eles acabaram levando junto a cidade sagrada de Jerusalém. Ih, rapaz, aí esses caras estão brincando com fogo. E o foda é que na época o Império Bizantino tava com poucos recursos, a grana tava acabando e eles não iriam conseguir segurar as fronteiras por mais muito tempo. Mas duas coisas o Império Bizantino ainda tinha: uma bela de uma influência política na Europa e uma carta na manga para dar a volta por cima. Irmãos, neste momento há uma ameaça às minhas terras. Digo, ao reino de Deus. Precisamos unir contra esses infiéis selvagens e reconquistar a terra sagrada. A ideia era fazer um apelo aos outros reinos da Europa para juntarem recursos e montar um puta exército que teria como objetivo aumentar as fronteiras cristãs e assumir novamente o controle de pontos estratégicos no Oriente Médio. Estava assim inaugurada as Cruzadas, ou melhor, as Guerras Santas. Fight! Se você, assim como eu, aprendeu no colégio que as cruzadas eram um exército sagrado que lutava pela fé em busca da liberdade do povo cristão, em nome de Deus, God, se prepara para desaprender tudo. E para começar a paulada, eles nunca nem receberam esse nome oficialmente. Os cruzados, como ficaram conhecidos muitos anos depois, começaram a ser chamados assim pela representação de cruzes nas suas roupas, mais especificamente nos escudos e nas armaduras, mas eles só começaram a ser chamados assim quando eles já nem existiam mais. Antes disso, eles eram um exército. Na verdade, diferentes exércitos. Agora, se eles lutavam por fé, cara, eu acho um pouco difícil de engolir essa. Obviamente, tinha uma galera que queria morrer no campo de batalha porque acreditava que essa era uma forma de receber o perdão e ir direto para o reino dos céus. Mas se fosse só por isso, nenhum soldado faria questão de pagamento. Mas eles eram muito bem pagos pelos reinos da Europa, recebiam às vezes terra, pensões para a família, entre outras ofertas muito comuns em exércitos do mundo todo. Na minha opinião, o exército das cruzadas não era muito diferente de mercenários contratados para realizar uma missão com um objetivo político, e eu vou explicar aqui o porquê. Em 1096 parte a primeira cruzada com o objetivo de reconquistar a cidade sagrada de Jerusalém, que tinha sido perdida recentemente pelos turcos. Assim, os cristãos, que para variar um pouco achavam que o fim dos tempos estava chegando, para o Império Bizantino estava quase chegando mesmo, poderiam fazer suas peregrinações para Jerusalém e voltar em segurança, né? Essa aí é a razão
de pano de fundo que a gente conta pros outros. E o exército cruzado saiu marchando de Constantinopla, adentrando o Oriente Médio, em terreno islâmico, em direção à cidade sagrada. E já logo de cara eles esbarram com o exército turco que estava ali na região, perto das fronteiras, e estava prestes a começar o segundo round. Fight! Deu-se início à famosa Batalha de Dolirion, e ela deve ter sido um tanto curiosa. A parada é que os turcos herdavam uma tática de guerra lá dos cantos da Ásia, um pouco parecidas com as que os mongóis utilizavam. Armaduras leves, montadas a cavalo e com boas skills de arco e flecha. Já o exército cruzado era quase que o oposto. Armaduras pesadas, um puta de um escudo, uma espada e um passo de cada vez. Irmão, o pau comeu feio. E acabou que o exército das cruzadas levou a melhor e até os bizantinos ficaram impressionados com o resultado. Rapaz, mas não é que esses caras sabem brigar mesmo, hein? Eu achei que ia morrer todo mundo. E quando eles viram que deu certo, que era possível avançar em território inimigo, eles foram marchando para retomar a cidade de Jerusalém. Agora, o problema é, quando eles chegaram em Jerusalém, qual que seria o próximo passo? O que eles fizeram? Eles protegeram os fiéis, reestruturaram a cidade, garantiram a segurança dela? Não, claro que não. Eles só massacraram todo mundo, muçulmano, judeu e até cristão que entrasse no caminho. E não importava muito a idade, o gênero, a crença, eles conquistaram o território e fizeram exatamente o que quase todos os exércitos da época faziam, né? Por que dessa vez seria diferente? Bom, mas de certa forma deu certo, né? Porque o objetivo foi concluído. Não só Jerusalém, mas também outros territórios começaram a ser conquistados aos poucos e o Ocidente começou a se posicionar novamente no Oriente Médio. Isso aqui é pra vocês verem quem é que manda, seus hereges safados. Mas agora eu coloquei aspas no deu certo porque essa ideia do exército das cruzadas acabou saindo um pouquinho do controle do Império Bizantino. Só um pouquinho. O primeiro problema é que parte do acordo é de que essas terras que foram conquistadas pelo exército seriam entregues para o comando do Império Bizantino. Mas, parabéns, meu exército da fé, vocês fizeram um excelente trabalho. Quando é que vocês vão agora me passar o controle dessas terras como foi combinado, hein? Hã? Oi? Oi? Desculpa, eu não tava prestando atenção. O que ele tá falando mesmo? Pois é, se você lidera um exército, conquista uma cidade e não responde diretamente ao líder bizantino, o que você vai fazer? Alguns resolveram simplesmente ficar pelas terras e liderar elas por ali mesmo. Não é isso que você entendeu. A gente vai ficar aqui para tomar conta das terras para você. Tá vendo? É isso. Bom, mas acabou que com o sucesso da primeira investida, vários europeus cristãos começaram a ingressar para participar das famosas guerras santas do Oriente Médio. Mas dessa vez a pedra no sapato era dos muçulmanos, que não ficaram nem um pouco contentes assistindo essa expansão do Ocidente sobre o território que até então era deles no Oriente Médio. Eles então começaram a se fortificar para entrar na briga também. Nos anos seguintes ocorreram ainda em torno de 9 cruzadas em diferentes regiões. Algumas eles ganharam, outras eles perderam, mas tem uma em específico que eu preciso contar aqui pra vocês. Senta que lá vem história! Mas antes eu preciso fazer uma breve contextualização de como que andava o cristianismo naquela época. Assim como no islamismo, em que eles se dividiram entre sunitas e xiitas, com o cristianismo não foi lá muito diferente. Desde a separação do Império Romano entre o lado ocidental e oriental, os cristãos começaram a divergir em alguns aspectos filosóficos. E esse fenômeno é extremamente comum e previsível. Se você colocar dois povos que falam um português idêntico para viverem separados em locais isolados, é mais do que esperado que depois de um tempo eles já vão estar falando um português um pouco diferente, com algumas gírias ou algum sotaque diferenciado. E com religiões, costumes e culturas acontece a mesma coisa. Os cristãos que estavam vivendo ali no lado ocidental, no lado da Europa, estavam ali vivendo o carnaval dos povos pagãos, né, os germânicos, os celtas, e obviamente foram sendo influenciados aos poucos por toda essa cultura. Já os cristãos do lado oriental tentavam conservar ao máximo a estruturação grega conservadora herdada de Roma. Mas que palhaçada é essa aí, meu? Halloween, coelho da Páscoa, fogueira de São João? Vocês estão de sacanagem com a gente? Até que um belo dia, em 1053, o patriarca de Constantinopla, Miguel Celulário, resolveu acabar com a bagunça e mandou fechar
todas as igrejas cristãs latinas que ainda existiam em Constantinopla. Obviamente, os líderes da igreja dos cristãos latinos, né, que é a galera do Ocidente, não ficaram nem um pouco satisfeitos com essa atitude e foram até lá para tirar satisfação com ele. Mas que porra é essa aí? Tu vai chegar, mandar fechar todas as nossas igrejas e você tá achando que tá tudo bem? Você tá excomungado, rapaz. Ah, você tá me excomungando? Rapaz, você que não tá entendendo o cenário aqui. Quem estão excomungados são vocês. Acredite se quiser, cara, mas esse evento que ocorreu um ano depois, em 1054, ficou conhecido como o Grande Cisma. O dia em que o comando político do cristianismo oficialmente se polarizou em dois, sendo os cristãos latinos do lado do Ocidente e os cristãos ortodoxos no Império Bizantino no lado oriental. Eles só não se tornaram inimigos na época porque eles tinham um outro grande inimigo em comum ali do outro lado do Oriente Médio, só esperando e botando lenha na fogueira. Ih, lá, falou que o Espírito Santo vem do Pai e do Filho, lá. Mas, obviamente, uma hora essas relações cristãs iam começar a se atritar nos anos seguintes e essa história terminou mal. Terminou muito mal. O que aconteceu é que uns 100 anos depois dessa separação das igrejas, o Império Bizantino já não tinha lá toda aquela força como eu mencionei. E os mercadores do lado ocidental iam ficando cada vez mais poderosos. O comércio ia bem, os navios funcionavam bem e com o tempo eles começaram a ficar mais influentes e fortes do que os poderosos do Império Bizantino. Depois de muitas brigas e atritos, bastou uma troca de poder no comando de Constantinopla que o próprio povo cristão bizantino começou a atacar os cristãos latinos que viviam na cidade. Mete o pé daqui, rapaz, vai lá comer seu pão sem levedura. Levedura, quer levedura? Quer... Essa briga, infelizmente, não se limitou a xingamentos. A galera entrou na porrada feio. Que levedura o quê, rapaz? Porra, que levedura o quê? Meu irmão, os caras saíram matando todo mundo. Quanto é que o evento ficou conhecido como o Massacre dos Latinos. Estima-se que morreram ou fugiram em média de 60 mil pessoas, entre elas crianças, mulheres, idosas. O importante era purificar a cidade. Até onde a gente sabe, esse massacre não foi ordenado pelo imperador. Foi o próprio povo que perdeu a paciência e começou a atacar os latinos em uma espécie de revolução e limpeza cultural lá na cidade. Mas, aparentemente, o imperador fez uma bela de uma vista grossa pro que estava acontecendo. E esse evento, sem dúvidas, agravou ainda mais a relação que já não era tão boa dos cristãos latinos com os cristãos ortodoxos no Oriente. E os venezianos, que, como eu disse, eram um povo mercador, ou seja, bastante poderoso e influente na região ocidental do cristianismo, não ficaram nada satisfeitos com esse massacre dos latinos. Eles não iriam deixar nada barato. Nos anos seguintes, os cristãos latinos estavam começando a planejar algo grande. Meus amigos, agora acabou a brincadeira. Vamos invadir Constantinopla. E os venezianos que estavam à frente estavam levando esse plano bastante a sério. Mas o problema é que, apesar do Império Bizantino já não estar mais com aquela bola toda, não seria uma tarefa muito fácil ultrapassar as famosas muralhas de Constantinopla. Eles precisariam da ajuda de um puto exército se eles quisessem fazer isso. E é agora que vem a cereja do bolo dessa história. Lembra do exército das cruzadas? O exército cristão para combater os males islâmicos? Pois é, acontece que em uma das missões cruzadas o objetivo era atravessar o mar Mediterrâneo para chegar até o Egito. E para isso seriam necessários vários e vários navios que conhecessem bem as rotas para levar esse exército para o outro lado. Na época, os mais aptos para receber todo esse exército e garantir essa travessia eram ninguém mais, ninguém menos do que os venezianos. O problema é que, por uma falha de organização bem à lá Brasil, a grana para pagar o transporte não chegou. Então, como forma de pagamento para poder transportar o exército pelo mar Mediterrâneo, os venezianos tiveram uma ótima ideia. Vamos fazer o seguinte, vocês me ajudam com o exército de vocês a tomar uma cidade aqui perto, que já está nos nossos objetivos, e aí a gente esquece esse pagamento, a gente fica quite e eu transporto vocês para o Egito. Pode ser? Os cruzados se viram um pouco sem saída e acabaram topando e foram lá invadir a cidade de Zara, na região da Dalmácia. O problema, meu irmão, é que essa cidade estava sob domínio cristão e o Papa disse que se o exército das cruzadas fossem lá invadir essa cidade, eles estariam todos excomungados. O exército que ousaram invadir uma cidade cristã estará todo excomungado. Quando o exército soube disso, eles não quiseram nem saber e invadiram assim mesmo.
E acabou que, graças a esse episódio, os venezianos e os cruzados acabaram se aproximando consideravelmente. E pouco tempo depois, os venezianos chegaram com uma proposta bem maluca. Beleza, ó, a gente já tomou a cidade de Zara juntos, foi legal, todo mundo saiu ganhando. Por que vocês não esquecem essas ordens lá do Papa de invadir o Egito? Deixa os caras lá, o comércio tá fluindo bem. E bora pra uma missão muito mais ambiciosa, onde todo mundo aqui vai sair ganhando. Vamos invadir Constantinopla. Cara, na moral, a primeira vez que eu li sobre isso eu não acreditei. Um exército das cruzadas se juntou com os venezianos e topou invadir Constantinopla, que era a capital do Império Cristão. Obviamente o interesse era conjunto. Os venezianos já não estavam lá muito satisfeitos com a política bizantina e os cruzados não estavam muito felizes com o novo imperador que tinha entrado. Eles então uniram forças e foram marchando para invadir a capital do Império, Constantinopla. Mas e aí, Slow? Porra, deve ter sido meio complicado, né, cara? Em março de 1204, o exército das cruzadas atropelou as muralhas de Constantinopla, meu irmão. Eles não só chegaram, invadiram a cidade, tomaram o poder e pronto. Meu irmão, eles atropelaram a cidade. Os caras mataram milhares de pessoas, de crianças, estupraram as mulheres, saquearam a cidade inteira, cara, destruíram um monte de relíquias valiosíssimas cristãs. Acabaram até com a biblioteca de Constantinopla, que era uma puta de uma referência de conhecimento daquela época. Enfim, nada muito diferente do que eles já estavam acostumados a fazer, só o alvo que mudou. Acabou que os vencedores assinaram um acordo repartindo o poder do Império Bizantino entre eles, os venezianos, os cruzados e mais um pessoal que entrou lá para ajudar. E esse foi o episódio que marcou o começo do fim dos bizantinos no Oriente Médio. Eles até tentaram se manter no poder por mais uns séculos, mas dali pra frente foi só ladeira abaixo. Que ironia, né, cara? Destruídos pelo próprio exército. Quanto é que agora, em 2002, o Papa João Paulo II pediu desculpas oficiais à Igreja Ortodoxa por esses acontecimentos no passado. Naquele texto que foi recitado lá na Grécia, em 2002, ele está se referindo especificamente a esse acontecimento, que ficou conhecido como Cerco de Constantinopla. Tá vendo só? Nunca é tarde demais para perdoar alguém 800 anos depois. E com toda essa instabilidade política e guerra interna dos bizantinos, os turcos estavam só lá de olho, não perderam tempo e aproveitaram essa oportunidade para expandir ainda mais as fronteiras dos seus territórios. Mas quando eles finalmente achavam que teria paz no Oriente Médio, começava a vir um vento frio lá das montanhas. Um vento que vinha de longe, vinha rápido e vinha para mudar bastante coisa. A muitos quilômetros de distância estava crescendo a passos largos um império que não tava para brincadeira. O Império Mongol. Eu não pretendo falar muito sobre os mongóis aqui porque vai ser muito mais interessante um vídeo inteiro só sobre eles, já que os mongóis foram responsáveis por fazer o maior império de terra contínua já vista na humanidade. Mas o que você precisa saber é que no começo do século XII, uma galera que vivia lá na região onde hoje é a Mongólia resolveu fazer o que todo império gosta de fazer. Vamos expandir nossas fronteiras e conquistar um novo mundo. Esse era ninguém mais, ninguém menos do que o poderoso Shao Gengis Khan, um dos maiores líderes militares que o mundo já viu. E os caras não estavam brincando em serviço não, cara. Só pra dar uma palhinha aqui, eles tinham um exército gigantesco em que a base dele era uma cavalaria de arqueiros. Consegue imaginar isso? Como é que você foge de uma cavalaria de arqueiro? É quase uma versão tanque de guerra medieval, cara. E não é à toa que os caras conquistaram praticamente a Ásia inteira, desde a China até lá pelos cantos da Europa. E com certeza essa expansão toda dos mongóis pela Ásia e pelo mundo trouxe consequências importantíssimas pro desenrolar da nossa história. A parada é que os caras movimentaram os exércitos deles pelos 4 cantos da Ásia, passando pelo Oriente Médio e chegando na beirada ali da Europa. Como todos esses pontos respondiam a um comando central, foram colocadas em prática várias rotas de comércio que conectavam o Oriente com o Ocidente. Enquanto outras foram revividas,
como a famosa Rota da Seda, The Silk Road. E meu irmão, eu ia explicar tudo sobre a Rota da Seda aqui pra vocês, mas tem tanta coisa, tanto detalhe importante, informação mind-blowing, que eu resolvi fazer um vídeo só para isso. Eu não pretendo demorar, então é possível que ele já esteja pronto quando você estiver assistindo, então é só você clicar aqui. Mas resumindo bastante, os mongóis tinham uma cultura, uma tradição de mercado extremamente forte e enraizada na sua cultura. E não é à toa que eles foram expandindo o império inteiro estrategicamente. Já dizia alguém, quem controla o mercado, controla o mundo. E por essa e outras razões políticas, os mongóis expandiram o seu controle por toda a Ásia, restabelecendo os pontos estratégicos, trazendo segurança para as rotas de comércio e assim reacendendo o comércio, a troca cultural entre a Ásia, o Oriente Médio e, consequentemente, a Europa. Mas não pense que essa expansão foi toda feita de forma pacífica. Os mongóis não chegavam para brincar não, meu irmão. Quanto é que a galera no Oriente Médio mal viu eles passando. Quando foi ver a cavalo, arco e flecha, beijinho no ombro e bola pra frente. Cara, eles não só adentraram o Irã, a Síria, a Turquia, a Palestina, como em 1258 os mongóis acabaram com a cidade de Bagdá. Bagdá hoje é a capital do Iraque e no passado foi um dos pontos mais importantes de poder do Império Islâmico. A cidade era muito importante, representava muita coisa e os mongóis simplesmente passaram atropelando ela. Saquearam, mataram, vandalizaram, o que causou um enfraquecimento muito significativo na região. Já no segundo front, quem tentava segurar as fronteiras eram os turcos, que também estavam sendo invadidos e estavam lá queimando couro para conseguir impedir o avanço dos exércitos mongóis dentro do território deles. Vamos lá, galera, não vamos perder a esperança, cara. A gente vai conseguir tirar esses caras daqui. Mas em algum momento do balanço da vida, os grandes impérios saem do jogo para dar oportunidade dos novos jogadores a entrar. A morte de Gengis Khan deixou um vácuo de poder que gerou várias guerras internas para decidir quem que iria suceder ele. Seu filho mais velho ou algum outro dos filhos? É nessas horas que a gente vê o quanto que a história se repete, cara. Tipo, é inacreditável. Mas não foi só o império em si que foi afetado por essa briga para decidir quem seria o novo líder. Toda a administração do império foi também. Lá na segunda metade do século XII, depois de bastante briga com os muçulmanos, os exércitos mongóis foram recuando para sua terra natal. Muitos mongóis acabaram recuando também ou ficaram mesmo pelas terras onde eles estavam, mas com uma nova perspectiva de vida. Mas o que aconteceu com o Oriente Médio depois deles terem tomado um caixote dos mongóis? Para o Império Islâmico a coisa ficou bem feia. Depois que Bagdá, que era uma capital, foi invadida, o Império perdeu boa parte dos contatos políticos que ele tinha em outras regiões, como Cairo no Egito e Córdoba na Espanha. Já o Império Bizantino estava lá dando os seus últimos suspiros. E acabou que quem ficou em pé até o final foram ninguém mais, ninguém menos do que os turcos. Os turcos não só ficaram de pé, como eles bateram muito de frente com os mongóis em batalhas que ocorreram na região da Pérsia. Bora, galera, a gente consegue, porra, vamos lá, porra! Mas olha que curioso, né, cara? Vencer sozinho seria uma tarefa muito difícil. Por isso, diferentes tribos turcas que também estavam migrando da Ásia Central para o Oriente Médio naquele momento, fugindo dos impérios mongóis, estavam se aliando aos exércitos turcos que estavam lá batalhando pela região. E eles saíram vitoriosos. Aê, porra! Essa parte da história é bastante obscura, ninguém sabe direito como que ela realmente aconteceu. Mas o que é contado, né, o que é passado de boca em boca pela tradição turca é de que um dos líderes dessas tribos era um cara chamado Osman. E como forma de agradecimento por terem ajudado o Império Turco nas batalhas contra os mongóis, o sultão resolveu presentear Osman com um território próprio para que ele pudesse viver no Oriente Médio com a sua tribo. Esse território fazia fronteira com o que sobrou do Império Bizantino e ficava numa região que hoje é conhecida como Turcoia, né? Turquia. Osman teria sido um líder incrível, né? Quanto é que hoje um dos maiores elogios que você pode fazer a um turco é: cara, eu tenho que te falar, meu irmão, você é tão bom quanto Osman. Porra, aí sim tu ganha o dia, né, cara? Tu sai com a autoestima lá em cima. E com o passar dos anos, em meio à instabilidade política dos outros reinados da região, a liderança de Osman foi se destacando cada vez mais e mais. Sua influência foi aumentando tanto que mais tarde, uns anos depois, a Turquia iria sediar um dos maiores e mais duradouros impérios que o Oriente Médio já viu. Em homenagem ao seu nome, Osman, ou melhor, Otman, no começo do século XIV estava inaugurado no Oriente Médio o Império Turco-Otomano.